Você já esteve numa situação em que alguém disse algo que te deixou no limite e você respondeu na hora, sem pensar? Depois, sentiu que perdeu algo. Não sabe bem o que, mas sentiu. Isso não foi coincidência. Você estava sendo testado. E o pior, quase ninguém percebe quando isso acontece. A maioria reage, justifica, explica e entrega exatamente o que a outra pessoa queria ver. Controle, ponto fraco, limite real. Existe uma dinâmica que roda em silêncio em praticamente todas as suas interações, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, até com desconhecidos. As pessoas não chegam com uma plaquinha dizendo "estou te avaliando agora". Elas simplesmente observam como você reage e, com base nisso, decidem quanto respeito você merece, quanto espaço vão te dar e até onde podem ir com você. Você pode ser a pessoa mais competente da sala. Se perder o controle no momento errado, ou se justificar sem precisar, ou se reagir a uma provocação pequena, o julgamento já foi feito e raramente muda. O problema não é que as pessoas são maliciosas. Algumas são, mas a maioria está simplesmente fazendo algo que é instintivo: medir o terreno antes de pisar. Todo ser humano faz isso. Você também faz, só que provavelmente não com consciência suficiente. Pensa numa situação simples. Alguém faz uma pergunta que parece inocente, mas que, dependendo de como você responde, revela muito mais do que a resposta em si. Mas por que você fez isso assim? Parece curiosidade. Pode ser, mas pode também ser uma sondagem. Eles querem ver se você se sente na obrigação de se explicar, se você vai gaguejar, se vai buscar aprovação na resposta deles. Se você responde com calma e objetividade, sem anseio de convencer, a mensagem subliminar é clara. Você sabe o que faz e não precisa de validação. Isso gera respeito automático, não porque você foi frio, mas porque você foi seguro. Se você responde com pressa, com excesso de detalhes que ninguém pediu, com aquela leve ansiedade de preciso que você entenda e concorde, o que eles registram não é a explicação, é a insegurança por trás dela. E olha, ninguém vai te dizer isso na sua cara. Vão sorrir, vão concordar, vão até te elogiar, mas internamente a calibração já aconteceu. A régua foi posicionada. Agora vem a parte que a maioria ignora. Os testes mais eficientes não parecem testes, eles parecem conversas normais, parecem elogios, parecem pedidos simples, às vezes até parecem provocações inofensivas. Uma pessoa que te interrompe no meio de uma frase está vendo o que você faz. Você para e cede? Você continua falando? Você reage com irritação visível? Cada uma dessas respostas diz algo sobre você, não sobre quem te interrompeu. Um amigo que chega atrasado toda vez que marca com você está, inconscientemente ou não, testando até onde você aceita. Se você não diz nada, o padrão se consolida. Se você reage com drama toda vez, ele aprende que pode te provocar facilmente. O que gera respeito é simples e direto. Você menciona uma vez, com firmeza e sem emoção excessiva, e age de acordo depois, sem sermão, sem rancor acumulado, sem explosão tardia. Esse é o ponto central que pouquíssimas pessoas dominam. Respeito não se conquista na hora em que você explode, se conquista na consistência do que você aceita e do que você não aceita, sem precisar de drama para isso. Pensa numa pessoa que você genuinamente respeita. Provavelmente não é alguém que nunca reage. É alguém cuja reação você nunca sabe exatamente quando vai vir, mas sabe que vai ser precisa, sem histeria, sem implosão emocional. Essa previsibilidade controlada é o que cria uma presença que as pessoas consideram antes de agir. Agora vira o espelho. Como você reage quando alguém discorda de você em público? A primeira coisa que surge é necessidade de provar que está certo ou curiosidade genuína sobre o que o outro está dizendo? Porque se a primeira reação é defesa, você está sendo lido nesse momento. E o que está sendo lido é fragilidade de ego, não força de argumento. Pessoas com autocontrole social fazem algo contraintuitivo. Elas ouvem discordâncias sem reagir na velocidade que o ego pede. Elas pausam, não por timidez, por estratégia consciente, porque sabem que a reação imediata quase nunca é a melhor resposta, é apenas a mais emocional.
E emoção em excesso num contexto de poder é sempre uma desvantagem. Isso não significa suprimir o que você sente. Significa ter a inteligência de escolher quando, como e quanto mostrar. Existe uma diferença enorme entre ser autêntico e ser transparente demais. Autenticidade é ter valores claros e agir por eles. Transparência em excesso é entregar sua psicologia inteira para qualquer pessoa que fizer a pergunta certa. Tem outro teste que acontece muito e quase ninguém mapeia. É o teste do silêncio. Alguém te diz algo e fica em silêncio, esperando. Às vezes esse silêncio dura 3 segundos, às vezes mais. E o que a maioria das pessoas faz? Preenche, fala mais do que devia, explica o que não foi perguntado, ri nervosamente. O silêncio gera desconforto, e o desconforto faz a pessoa revelar coisas que devia guardar. Quem suporta silêncio sem ansiedade visível tem uma vantagem absurda nas interações, porque silêncio não é vazio, é espaço, e quem controla o espaço controla o ritmo da conversa. Na próxima vez que alguém ficar em silêncio depois que você falar, respira, aguenta, não preenche, deixa o silêncio trabalhar por você. Tem uma última coisa que precisa ser dita com clareza. Reconhecer que você está sendo testado não é paranoia, não é ver o mundo como campo de batalha ou tratar todo mundo como inimigo. É simplesmente ter lucidez sobre como as interações humanas realmente funcionam e não como você gostaria que funcionassem. Quando você desenvolve essa consciência, algo muda na forma como você se move. Você para de reagir por impulso, para de se justificar por reflexo, para de buscar aprovação como se fosse oxigênio e começa a responder de forma deliberada, com intenção, no tempo certo. Isso não transforma você em alguém frio, transforma você em alguém que as pessoas levam a sério, que as pessoas pensam antes de provocar, que as pessoas respeitam sem que você precise pedir. E quando você chega nesse nível, começa a perceber os testes antes de cair neles. Não porque desconfia de todo mundo, mas porque entende o jogo e joga com consciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar entendendo como o poder social realmente funciona, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí.